Oi para os novos, para os que não estavam aqui quando eu dei o primeiro oizinho. Eu sou a Tati Leite e vou hoje conduzir essa nossa aula. Eu quis começar com o Cristo Cigano por uma questão quase temporária, apesar de que a gente vai, com a Paulina, a gente vai voltar um pouco no tempo. Porque o livro da Paulina Chiziane foi escrito nos anos 90, o primeiro livro da Paulina. Ou seja, tudo isso que eu vou explicar agora já tinha acontecido da Sofia, né? Em Portugal e tal, Revolução dos Cravos e tudo mais. Só que o livro da Paulina se passa antes da Revolução dos Cravos. Então, por isso, eu acho importante a gente passar aqui a Revolução dos Cravos, porque a gente vai também entender um pouco mais sobre a época da ditadura em Portugal, que foi justamente o colonizador, né, de Moçambique e de vários países do continente africano. E um dos temas que mais impacta em todos os livros dessa lista da FUVEST são as consequências de sermos colônia, né? A consequência que isso tem na nossa cultura, também através de um recorte de gênero, através de um recorte de raça, através de um recorte de classe social. Então, isso atravessa absolutamente, eu diria que, sei lá, 80% dos livros vai aparecer esse tema. Diga-se de passagem, nem é um livro que a gente vai tratar hoje, até porque ele não é da companhia, mas é interessante para vocês, enquanto alunos, acompanharem a linha de raciocínio. A visão das plantas é o resumo de tudo que a gente vai falar hoje. Tá? Então, para vocês verem como a FUVEST, no final das contas, escolheu uma série de livros que tem vários pontos em comum, vários pontos em crescimento. Tá? E que, para além de serem livros escritos por mulheres na língua portuguesa. Beleza? Isso é muito importante vocês saberem. Quem estava aqui na aula passada? Temos aqui algumas pessoas, beleza. Porque na aula passada eu falei muito sobre uma coisa que ia ser bem interessante se eu conseguisse falar hoje, mas não vai dar tempo, que é sobre a questão cultural da mulher. Eu acho que é interessante, eu vou resumir rapidinho aqui para vocês entenderem. A gente pode chegar em Eva, por exemplo, né? Que é a mulher da Bíblia. E eu não estou falando aqui para vocês serem religiosos ou não serem religiosos, se acreditam ou não nisso, é só um contexto histórico. Somos um Estado laico, mas nossos feriados são católicos, a gente sabe de toda a história de Jesus Cristo e tem algumas personas religiosas que a gente conhece e usa no nosso dia a dia, né? Então, Eva é uma delas, inclusive para uma cultura que condena, né, ou que coloca o gênero, as mulheres, num lugar subalterno. Então, a gente pega a história de Eva, vamos lembrar, foi Eva que cometeu o pecado, foi Eva que comeu a maçã, foi Eva que fez Adão e ela serem expulsos. Eva é a mãe do primeiro assassino da história, né? Então, a gente também, olha só um contexto maternal aí, né? Quando a gente fala de Caim e Abel, que também são outros dois personagens, e para os religiosos aqui também, quando eu falo personagens, é porque todos nós somos personagens, tá? Então, dentro dessa história de Caim e Abel, né, a gente nunca fala Caim e Abel eram filhos de Adão. Ei, Adão, hein? Olha que pai horroroso você foi. A gente fala, eram filhos de Eva. Eva era mãe do primeiro assassino da história do mundo. Então, a gente tem a mulher pecadora. E aí a gente vai para a Idade Média, a mulher não é só a pecadora, mas ela também é uma bruxa. Ela vai ser queimada na fogueira. E por absolutamente qualquer coisa. E na Idade Média, e é engraçado porque se a gente pega na pré-história, e se a gente pega, pelo menos do conhecimento que a gente tem dos historiadores,
a mulher era tratada como um ser muito mitológico, inclusive na antiguidade clássica, né? Sobretudo para os gregos. Era um ser muito mitológico, porque ela era quem... Eu tinha um professor de história, citei isso na outra aula. Eu tinha um professor de história no cursinho, que ele era um homem muito grande, assim, ele tinha mais de 2 metros, e aí a primeira aula que ele sempre chegava e fazia um puta barulho e falava assim, cara, imagina os homens na pré-história olhando para uma mulher e vendo ela sangrando. E eles caçavam, eles saíam e eles caçavam. E quando o animal sangrava, significava que o animal tinha perdido a vida, né? Que eles poderiam comer aquele bicho, usar a pele daquele bicho. E aí, de repente, eles chegam lá na caverna e tá a mulher, ou eles olham para o lado, porque as mulheres também eram caçadoras em algumas culturas da pré-história, né? Eles olhavam para o lado, a mulher estava sangrando igual aquele bicho, mas elas continuavam vivas. E, para além disso, elas começavam a engordar, e aí, de repente, elas tinham um outro bicho que era igual a eles, e que crescia. E que depois... Então, imagina que loucura. Então, isso dá também uma questão de que, antigamente, né, existia uma compreensão da mulher como esse ser mitológico, e existe toda uma ideia, uma construção identitária no sentido de que, cultural, de que é muito poder para uma mulher só. E por isso que Eva é a pecadora, por isso que as mulheres eram condenadas e colocadas na fogueira. E assim a gente vai seguindo no decorrer da história, né? Quando a gente chega nos tempos mais atuais, que a gente pega, por exemplo, as mulheres, as sufragistas que lutavam pelo voto, né? Isso, só um PS, né? Sem esquecer de um recorte racial aqui. Quando a gente vai falar sobre o lugar das mulheres na sociedade, a gente está falando majoritariamente de pessoas brancas, porque mulheres pretas, aliás, mulheres não brancas de maneira geral, mas sobretudo mulheres pretas, a gente vai pensar nelas enquanto raça, né, muito depois. Né? O feminismo negro, inclusive, começa com essa ideia de e eu não sou uma mulher, né? Que era justamente porque a mulher escravizada, antes de ser escravizada, ela era uma mulher, né? Então, também tinha isso. E, normalmente, ela era tirada de um contexto onde ela era uma rainha, ela era deusa, ela era um monte de coisa, tinha um monte de poder, e aqui era tratada como bicho. Então, a gente também tem esse recorte que a gente vai acompanhar bastante no Balada de Amor, da Paulina. Então, com as sufragistas aqui, a gente tem a luta pelo voto feminino, por exemplo, que mulheres eram consideradas burras, essa é a real, né? Então, assim, elas não podem votar, elas não têm nenhum direito e etc. Quando a gente vai falar sobre os outros livros, o Opúsculo Humanitário e o... Como que é, gente? O Nebulosas, obrigada. Quando a gente vai falar de Opúsculo Humanitário e Nebulosas, a gente vai falar, por exemplo, sobre o direito das mulheres, né? Os direitos das mulheres, inclusive, ao voto. E a gente vai ter uma luta super mundial, assim, que em vários lugares a gente tem de 20 a 30 e pouquinho, em todo o mundo, as mulheres conquistando o direito ao voto, só que aqui no Brasil a gente tem a ditadura. Então, as mulheres conseguem o direito ao voto, mas no regime totalitário ninguém vota. Então, também não adiantou nada. Eu contei também na outra aula, que foi interessantíssimo, que toda vez que eu dou essa aula sobre o papel da mulher e o lugar da mulher na história, sempre levantam a mão assim, e falam que a minha mãe só conta, né? Minha mãe é mais velha, só conta que o primeiro voto, a primeira vez que ela saiu de casa para votar foi no Collor. Então pensem nesse lugar. E o Collor foi esses dias. Não à toa, né, para quem está em dia aí na aula de história, e eu espero que todos, né, porque o Enem, ele, por exemplo, quer que a gente mostre, quer que o aluno mostre que ele é um cidadão, mais do que ser um aluno, mais do que saber, né, mas que ele sabe os direitos dele, os deveres dele, que ele conhece quem foi presidente, quem não foi, por que o presidente é isso, por que o presidente faz aquilo, qual que é o papel do Estado e assim vai. Mas um dos motivos do Collor ter tido toda uma campanha de marketing baseada na sua beleza física era justamente porque a campanha publicitária, os publicitários do Collor sabiam que existiria uma porcentagem muito grande de mulheres que iam sair para votar. E que
numa contrapartida em Collor versus Lula, que era o operário, barba por fazer, né? Enfim, de uma classe social mais pobre, etc., elas votariam no Collor. Também, claro, é um preconceito de gênero, mas funcionou, né? E depois ele foi impeachmentado por motivos que a gente já sabe. E se a gente for pensar, for decorrer sobre o lugar da mulher, o papel da mulher, também a gente chega nos dias de hoje e nada mudou, Brasil feijoada, né? Já diria o meme. Então, no final das contas, a gente continua num lugar onde a mulher ainda é tratada como um ser que é para reproduzir, né? E, aliás, a gente pega num contexto iluminista, por exemplo, né, que 1789, Revolução Francesa e etc., Rousseau, por exemplo, né, colocava a mulher como que o homem só precisa da mulher para a reprodução, a mulher precisa do homem para tudo. Então, a partir do momento que a ciência consegue fazer alguma coisa... Olha só, os iluministas eram racionais, eles pensavam de uma maneira racional sobre as coisas. Mesmo pensando racionalmente e usando a ciência como base empírica, eles ainda assim incentivavam essa ideia de que a mulher é somente um ser reprodutor e para isso ela é necessária. Quem leu o conto da Aya, da Margaret Atwood, ou viu a série, né, The Handmaid's Tale, sabe exatamente o que é isso, né? Uma sociedade onde as mulheres não conseguem mais se reproduzir, as únicas que conseguem se reproduzir são usadas como aias, ou seja, só para reprodução, elas ficam passando de casa em casa para este momento da reprodução. Então, se a mulher para de reproduzir, ela não serve mais para nada. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com esses livros, tá? Sobretudo com as meninas e com Balada. Esse lugar da mulher. Isso é também interessante para vocês, porque vocês podem usar na redação do Enem, vocês podem usar para entender melhor sobre história, vocês podem usar nas provas, nas questões de literatura, tá? E que passa por todos os livros. Pois bem, vamos começar aqui com o Cristo Cigano. Olha só, a Sofia é uma autora portuguesa. Aqui no Brasil, ela não fez tanto sucesso. Agora está entrando um pouco mais justamente por conta da FUVEST. Mas, em Portugal, ela é bem conhecida. Tá? Ela nasce em 1919, em Porto. Né? Ela faz faculdade, então também, isso é um ponto muito relevante. Todas as mulheres dessa lista da FUVEST, talvez com exceção da Paulina, mas também tem uma questão cultural que é diferente, que é um país do continente africano, que sofreu muitas consequências de ser uma colônia que também não tinha o colonizador em seu país, porque lembrem-se que, né, o Brasil foi uma colônia portuguesa, mas os portugueses estiveram aqui, o que fazia com que eles olhassem mais de perto o Brasil e quisessem que o Brasil desse uma acelerada de determinadas maneiras, até porque a família real portuguesa veio para cá fugida, né? É bom lembrar. Então, o continente africano que foi colonizado por Portugal sofreu muito porque foi usado primeiro como território de escravidão, né, onde eles só sequestravam as pessoas e acabou, e sofreu muito também porque era usado apenas como um território, sabe a casa da praia? E vou lá, vou pegar umas coisinhas aqui, aí eu levo para minha casa, acabou. Então, com exceção da Paulina Chiziane, talvez justamente por essa consequência cultural, né, de Moçambique, todas as mulheres escritoras que a gente fala na lista da FUVEST são mulheres, se não de uma classe social mais abastada, mas que minimamente tiveram acesso à educação. E isso muda completamente a nossa leitura dessas obras. Porque, claro, elas sofreram muito por conta do gênero, mas ainda assim foram incentivadas por suas famílias a ler e escrever. Se a gente, por exemplo, se tivesse na lista Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, a gente falaria de uma coisa completamente diferente, né? Então, isso é um recorte que a gente precisa ter em mente. São mulheres majoritariamente brancas, né? E que, além disso, foram incentivadas à leitura, foram incentivadas à escrita, certo? Então, ela cursou uma faculdade, né?
em Lisboa. E aí ela publica, em 1961, O Cristo Cigano. A edição aqui da Penguin resolveu juntar 2 livros dela, porque são livros muito pequenos, né? Então, a gente tem aqui O Cristo Cigano e Geografia. Esse ano, Geografia não está, né? Mas estará. Quem não leu ainda, vocês podem ler aqui em 10 minutos. Vai esperar o metrô chegar, vocês conseguem ler os 2 livros, assim. Mas, de novo, vai ter tanto spoiler que eu vou trazer os poemas aqui. Então, neste caso, a gente vai ler agora, na verdade, o Cristo Cigano. Ação PS. Prestem bastante atenção, não só porque vocês vão prestar prova, mas porque a gente vai sortear os livros aqui depois. Então, e eu vou fazer perguntas relacionadas ao que eu disse, tá? Então, fiquem espertos. Então, a Sofia publica o Cristo Cigano. E ela publica o Cristo Cigano em Portugal por conta de uma amizade que ela tem com outro poeta que é brasileiro e que, enfim, eu particularmente amo, que é o João Ubaldo Ribeiro. Também muito amigo da senhora Clarice Lispector. Este livro, especificamente, o Cristo Cigano, é completamente diferente de todos os outros da Sofia, tá? Então, inclusive, ela não curtia muito essa obra. Depois que antes dela falecer, ela pediu para a filha, aliás, né, que não publicasse, ela não gostava tanto, mas aí ela refez umas partes e beleza. Mas ainda assim, vocês vão entender que ele é bem diferente do resto das obras dela, né? Ela foi deputada e, além de tudo, ela era contra o regime totalitário, né, da ditadura do Salazar ali em Portugal, e isso fez com que ela fosse bastante perseguida também enquanto ela escrevia. Em 99, ela ganha o Prêmio Camões, que é, né, o maior prêmio literário de língua portuguesa. E em 2004, ela falece aos 84 anos. A gente entende a Sofia como uma poeta solar. Poeta solar porque ela identifica, ela traz muito, primeiro, um lado mais da natureza, um lado mais do místico nas suas poesias. Vocês vão ver que tem toda uma entrelinha muito do ambiente místico e tal, que é uma coisa que a gente já falou, por exemplo, em Nebulosas, que também acontece muito, tá? No Poeta Cigano, para quem leu, vai perceber que é um livro super sombrio, né? Aliás, é terrivelmente sombrio. É a história de um assassinato, é a história de a arte consumindo o artista, né? É a história da crucificação de Jesus Cristo, né? E envolve uma lenda. Então, vai ser difícil a gente identificar esse lado solar da Sofia neste livro, porque, como eu disse, esse livro é muito diferente dos outros dela, até por ter sido, né, um dos primeiros que ela publica, e ela se inspirou muito no João Ubaldo. Inclusive, ela falava em entrevista que ela tinha muita dificuldade em entender o que era dela do que era do João, porque, enfim, ela ficou fascinada por ele. Mas vocês vão perceber, né, nos outros livros, inclusive em Geografia, que tem esse lado mais solar, tá? Quando eu falo de uma literatura poética, muita gente costuma entender que eu estou falando de poesia. No caso da Sofia, eu estou falando de poesia também, mas é igual um romance. Eu posso falar de um romance romântico, porque aí romance enquanto gênero, né? E romântico no sentido de que é um romance. Mas se eu vou falar, nossa, eu tive um romance com alguém, vocês vão entender não o gênero, vocês vão entender, não o gênero literário, vocês vão entender que é uma história de amor. Quando eu falo que uma obra é poética, ela não é necessariamente uma obra de poesia. No caso da Sofia, é uma obra de poesia poética. Porque toda palavra tem um simbolismo. Ah, Tati, mas não é toda poesia assim? Não. Né? Tem poesias que são muito racionais, tem poesias que são muito diretas. Não é o caso dessa aqui. O livro da Paulina, por exemplo, é uma obra poética. Né? É um romance, mas é super poético. Pensa no som, pensa na sonoridade,
pensa no simbolismo, tudo está ali por um motivo, as palavras são escolhidas de um jeito. No caso da Paulina ainda tem uma junção de línguas, né? Porque tem as línguas faladas em Moçambique e tem o português, né? Que é a língua do colonizador, propositalmente aqui. É uma literatura musicada, tá? Quando a gente vai falar, por exemplo, das escolas literárias, para todo o vestibular, enfim, né? A gente vai falar do simbolismo, por exemplo. O simbolismo era uma poesia musicada. Era uma poesia que tinha assonância, aliteração. Sempre usava, por exemplo, né, suaves, sonoras. Sempre tem essa coisa, um canto aos ouvidos. Se a gente pega os parnasianos, por exemplo, é arte pela arte, não tem a coisa do lirismo. Olha que vaso, como és bonito. Né? Então, essa é a diferença crucial. Tá? A Sofia também, como eu disse, lutou pela liberdade dos portugueses, também com recorte de gênero, e foi uma figura não grata ali na época do Salazar. Né? Então, vamos falar da ditadura salazarista. Bom, a Sofia, vamos lembrar que quando a gente fala de uma ditadura, quando a gente fala de um regime totalitário, as coisas não começam do dia para a noite. Não é que de repente alguém levanta e fala: e se eu desse um golpe e aplicasse um negócio aqui muito doido, e aí de repente todo mundo fica com cara, todo mundo apoia o cara. Uma coisa que vai pouco a pouco. Tá? E normalmente a gente se vê muito envolvido nesses discursos e às vezes quando a gente vai falar de história, quando a gente vai falar dos autores, a gente vê que alguns têm uns envolvimentos meio dúbios, né? Então, sobretudo porque normalmente os regimes totalitaristas envolvem religião. Né? Porque a religião é uma maneira muito fácil de controle. Porque é uma coisa impalpável e é uma ótima maneira de você castigar. É o bicho-papão. Né? Se eu estou com Deus, se Deus mandou eu vir aqui, por exemplo, monarquia. Quem que botava aquela família para ser o rei? Por que aquela família é mais importante? Porque Deus mandou. Como que você vai contrariar essa parada? Deus está mandando, o cara está lá em cima, então é isso. Né? Então, esse controle pela fé, e de novo, né, tudo que eu falar aqui hoje não tem a ver com o que a Tati pensa. Tá? Não tem a ver com a religião da Tati, com a figura política da Tati, nem nada parecido. Tem a ver com um contexto histórico, o que eu estou falando. E existe gente mal e gente boa em todas as religiões, em todas as figuras políticas, etc. Tá? Então, dentro de um regime totalitário, antigamente a gente tinha uma presença muito mais forte do catolicismo. Né? A Igreja Católica tinha um maior comando sobre a sociedade. Não que hoje não tenha, mas é que hoje, sobretudo no Brasil, a gente tem uma ascensão evangélica, né? Uma ascensão cristã, e não à toa, politicamente, se a gente for pegar, por exemplo, o Bolsonaro, né? O nosso ex-presidente, ele, apesar de católico, se portava e falava frases cristãs evangélicas. Justamente também numa sensação de poder, não à toa, os pastores, né, apoiavam ele. E apoiam até hoje. Isso é importante para a gente, independente do que vocês pensam sobre essas figuras. Né? É importante que a gente entenda essa religião usada como um lugar de controle. E um lugar de controle, porque não é palpável. Se você não me apoiar, você vai para o inferno. Aí você vai falar o quê? Tá bom, desculpa. Né? Sobretudo se você não conhece a sua própria história. Por isso que é importantíssimo a gente estar aqui hoje. Por isso que para o Enem é importantíssimo vocês se colocarem como cidadãos que conhecem e tal. Tá? Então, olha só. Como eu disse, antigamente era muito mais comum a Igreja Católica comandar. No regime do Salazar, era a Igreja Católica que estava junto ali, andando de mão dada com o Salazar. E aí até que teve um grupinho, né, católico, que falou: pera, algo de errado não está certo.
E aí a Sofia, em 1958, somos muito íntimas, né? É a Sofia. Em 1958, ela resolveu, então, ela apoiava o Salazar, não vou para a rua a favor dele, mas ela era muito católica. E aí ela, então, se junta a esse grupo, que era o grupo dos católicos progressistas, que tinha como ideia justamente pensar, peraí, será que é Deus mesmo que botou esse cara aqui? Será que está certo? Né? E daí, gente, ela foi para um lugar absolutamente contra o regime da época. Bom, o que é interessante é que a Sofia virou uma grande estudiosa sobre essas questões de religião e também a religião usada como controle, tá? Populacional. Então ela começa a estudar os diferentes tipos de grupos católicos ao redor do mundo. E ela chega a um estudo do hemisfério sul, para entender como que os católicos se comportavam aqui majoritariamente. E isso faz com que ela se aproxime dos intelectuais brasileiros, que eram majoritariamente católicos. Então ela começa também a ter relações com essas pessoas, né? Um deles, João Baldo Ribeiro. É assim que, inclusive, ela vai conhecendo esses intelectuais da época para entender também qual era o lugar dela em sociedade enquanto uma artista, né? Enquanto uma escritora. Ela acaba, então, entrando em diversos grupos e associações contra o regime, por isso era uma figura não grata pelo Salazar, né? E ela sempre vai falar sobre a censura sofrida pelos artistas, né? No mundo todo, mas especificamente um ataque direto ao Salazar e à polícia que censurava, né? A polícia política do regime. Bom, como a maioria, se não todos, os regimes totalitários, foi através de um golpe, né? A ditadura salazarista foi uma das que mais matou gente na história das ditaduras, tá? Antônio de Oliveira Salazar, que a gente conhecia como Salazar, como todo o regime totalitário aconteceu, o golpe acontece depois de um período de instabilidade política, então também isso é muito interessante de vocês sempre notarem, toda vez que tem um golpe de Estado, é porque a gente não está bem economicamente e politicamente. Porque fica mais fácil a gente entrar neste meio. Então, percebam, se eu chego num povo e o povo está passando fome, é muito mais fácil eu falar para esse povo que eu vou salvá-los do que se esse povo estiver bem. Porque se esse povo não estiver passando fome, eu vou ter que prometer muito mais coisa. Agora, se eu chegar num povo que está estável, que está mal, é muito mais fácil usar subterfúgios para que eles me apoiem. E nesse sentido, né, quando você vai aplicar um golpe, que é um golpe pensado, dificilmente é um golpe que você não tenha pensado durante muito tempo com um grupo de pessoas, etc., para além disso também, você só vai utilizar este povo na hora que lhe convém, né? Isso vai aparecer muito nas meninas. Né? Na hora que convém, a mulher é interessante para mim. Na hora que convém, a classe social menos abastada é muito importante para mim. É o prefeito indo comendo pastel de feira, né? É o governador indo para a favela um pouco antes da eleição, né? É este período que a gente está falando. Nessa hora convém, depois convém menos. A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente vai falar das meninas, porque aqui no Brasil a gente teve uma ditadura que também foi assim, tá? Bom, o Salazar, ele, ao contrário de outros totalitários, né, ao contrário de outros políticos, porque, por exemplo, o Getúlio Vargas era considerado o pai dos pobres, né, porque ele teve uma campanha de marketing muito grande, sobretudo porque ele conseguiu colocar algumas leis, por exemplo, o CLT foi Getúlio Vargas, né? A gente teve também, quando ele estava brigando lá com São Paulo,
Lá com São Paulo é ótimo, né? Aqui com São Paulo, mas quando ele estava brigando com o povo de São Paulo, por exemplo, que eu já vou explicar melhor isso, ele também coloca, para todo mundo ficar mais quietinho, ele dá diversos direitos, né, a mulheres, ao povo e tal, aplica diversas coisas de trabalho. O próprio CLT foi isso, não, toma isso daqui, queridinho, toma essas bolinhas aqui para você, olha como eu te ajudo, né? E é interessante porque se você for atrás da história, das entrevistas e tudo desses ditadores, né, dificilmente eles são tão abertamente fascistas. Salazar era. Ele era abertamente fascista e ele era abertamente apoiador, né, de Mussolini. E aí, dentro desse golpe que ele deu, ele cria, portanto, o Estado Novo, que censurava a imprensa, perseguia qualquer opositor. Não gostou? Não tem importância, amigão. Você vai para o inferno, vou te matar, acabou. Né? Proibia partidos políticos, restringia a liberdade civil, e o tema dele, vê se vocês conhecem esse tema aqui, não sei se vocês já ouviram falar, Deus, Pátria e Família. Não sei se vocês já ouviram em algum lugar isso, tá? Qualquer semelhança era coincidência. E ele, claro, defendia uma sociedade extremamente católica e a família tradicional, né? Portuguesa, não brasileira. E, claro, né, nem preciso dizer que era contra qualquer regime comunista, qualquer ideia comunista. Tudo isso acaba, né, vocês veem, de 30 a 70, tá, que rolou. E isso acaba porque esse tipo de regime acaba matando muita gente, acaba matando também os seus próprios, né, porque é a consequência. E, bem nessa época, a gente vai falar disso quando a gente chegar no livro da Paulina. Bem nessa época, a gente tem, por exemplo, um monte de militar e menino muito novo sendo obrigado a se alistar e tendo que ir para países que eram colonizados por Portugal para lutar a guerra da União Soviética versus, né? Então, assim, né, contra o regime comunista, mandava um monte de jovem para fora de Portugal, ou para lutar em guerra, para lutar em revolta, e assim vai. Então, acaba acontecendo que o próprio povo começa a falar, cara, vocês estão matando os nossos filhos estão sendo mortos, a gente está sendo morto, não está legal para ninguém isso daqui. Porque nem a família, não tem como formar uma família tradicional se você está matando meu filho, está matando meu marido, está matando meu sobrinho, né? Então a gente começa a ter, né, pela primeira vez na história, alguns próprios militares, sobretudo a polícia, se colocando contra ao regime que era o chefe deles, né? Então, em 74, um monte de soldado vai para a rua armado. E, claro, tinha civis ali no meio, mas eram majoritariamente policiais militares, né, soldados. E aí, nos fuzis, eles colocam cravos, que são essa flor aqui, essas flores aqui, né? Essas flores vermelhas. É lindo, as fotos desse dia são maravilhosas, convido todo mundo a dar uma olhada no Google depois. É de fato muito bonito. E, sobretudo, é um movimento silencioso e simbólico, né? Para falar, da minha arma só vai sair flor. Mas, sobretudo, né? Porque essas guerras começam a matar todo mundo. E o Salazar estava pouco se lixando, né? E mandava essa galera. Então, foi pela primeira vez uma revolta que envolveu várias camadas da sociedade portuguesa. Não eram só a galera mais pobre, não era só os intelectuais, não eram só, era todo mundo junto, né? Então, são revoltas que acabam surgindo contra o Salazar e que aí ele é atingido por todos os lados, né? Então, esse movimento, né, com forte apoio popular, consegue finalmente acabar com a ditadura e também começa a favorecer uma colônia diferente, né? Alguns direitos para as colônias
africanas, do continente africano. E que a gente vai ver isso quando a gente for falar de Moçambique aqui na Paulina Chiziane. Não só Moçambique, né? A gente também fala de Angola e tal, mas aqui, especificamente, Moçambique. Quando vocês forem falar de Djamila, é Angola, mas, enfim, a história é muito parecida. Bom, o livro. O livro é uma coletânea de 12 poemas. 11 deles são nomeados, o primeiro não tem nome, né? Porque ele é tipo um preâmbulo, né? Ele é meio que conta qual que é o cenário da coisa toda, tá? Esses 12 poemas, eles devem ser lidos em ordem, porque eles são começo, meio e fim, tá? Não são poemas soltos. Conta a história deste mesmo personagem. Então, eles são super curtinhos, a gente vai passar por todos aqui para vocês entenderem como que é, tá? Para vocês compreenderem a história. Bom, é um livro diferente, como eu disse, de tudo que a Sofia já fez, né? E a inspiração foi de uma... Eu acho que eu botei a foto dela aqui. O João Cabral de Melo Neto contou para a Sofia a lenda dessa estátua aqui, que é o Cristo de la Expiración, que foi feita em 1682 de Francisco Ruim Guijón. Bom, quando a gente vai falar de uma arte sendo feita, a gente sempre quer falar da inspiração. Quem é a sua musa inspiradora? De onde vem a inspiração de uma criação artística, né? Sendo qualquer formato. A lenda dessa escultura dizia que um grande escultor, né, ele queria muito fazer uma obra de arte que mostrasse um momento específico da dor da crucificação. Então, não é só Jesus Cristo indo para... Todo mundo conhece essa história, não precisa ser religioso para saber que história é essa, quando Jesus foi crucificado. Não é Jesus Cristo caminhando até lá, não é Jesus Cristo entendendo toda essa dinâmica, é Jesus Cristo na hora que ele é colocado na cruz, a galera pregando os pregos na mão dele, e o que aparece, como esse sentimento aparece na face de Jesus Cristo, tá? É isso que o escultor, diz a lenda, que o escultor queria entender e retratar na imagem, tá? E aí ele começa a enlouquecer com essa ideia, porque ele, apesar disso, ele era um cara super otimista. Então ele já tinha tido alguns sofrimentos, mas enxergava a vida de uma maneira otimista e não conhecia exatamente esse lugar da dor, sobretudo a dor de uma crucificação, né? Então ele começa a andar pensando nisso e consumido por essa ideia, consumido por essa vontade de retratar a dor na sua obra, e ele encontra um cigano andando na rua. Então o que ele faz? Ele pega uma faca e apunhala esse cigano e fica olhando para o rosto do cigano para ver o momento da dor. E aí assim, né, ele consegue fazer a escultura, né? E que fica conhecida como o Cristo Cachorro, porque o nome do cigano era Cachorro, tá? Então, essa é a lenda, é uma lenda que existe até hoje, a estátua está lá até hoje, e é essa lenda que o João Ubaldo conta para o João Cabral de Melo Neto, gente, estou falando João Ubaldo o tempo todo, perdão, João Cabral de Melo Neto conta para a Sofia de Melo. Então, vamos começar com o primeiro poema. Vamos lá. A palavra faca, de uso universal, a tornou tão aguda o poeta João Cabral que agora ela parece azul e afiada no gume do poema, atravessando a história por João Cabral contada. Parece quase uma falhinha, um repente, né? Então, olha só, João Cabral de Melo Neto, o poeta João Cabral de Melo Neto, conta então para a Sofia essa história, tá? Então, algumas questões que podem cair na prova, tá? A gente tem, primeiro, a semelhança e a história do próprio João Cabral, que é um poeta modernista, e aí a gente tem a ideia
de uma poesia que, apesar de ser formal, apesar de ser rimada, não é à toa que parece um repente. Vocês veem, tem uma música, tem uma musicalidade, tem uma rima, tem uma forma. A gente consegue enxergar isso, tá? Então, para além disso, a gente tem um lirismo presente. Não é só a forma da palavra, é também o que a palavra significa. Não à toa, durante todo o poema, vocês vão ver trocadilhos, que também pode ser uma outra questão que vai aparecer, trocadilhos com faca, né? Então, no gume do poema ou no gume da faca, que é afiada, né? Então, você vai tendo a palavra faca, ó, palavra. Então, essa literatura que pode ser tão afiada como uma faca, essa arte que pode matar, essa arte que pode salvar, essa arte, entende? Esses trocadilhos. Usar a palavra como troca. Uma coisa que pode cair muito, né, no vestibular e que Enem, por exemplo, ama, são os concretistas, né? O Enem ama a questão dos concretos, eles amam os concretos, que é aquela galera de Brasília, lá nos anos 50, fazendo aquela poesia que era uma poesia imagética, né? Que para além da forma tinha uma intencionalidade. É a cloaca da galinha, beba cola, babe cola e termina em cloaca, porque Coca-Cola, um produto industrializado, super comercial, eles eram contra o capitalismo e etc. Então, se você beber a Coca-Cola, quem já ouviu Legião Urbana e é fã de Legião Urbana, Geração Coca-Cola, que na verdade é uma música dos Paralamas, né? Eles eram contra eles serem, porque essa história de Geração Coca-Cola vocês são massificados, vocês falam que nem a galera de Hollywood, somos contra isso. Então os concretistas falavam, colocavam essa ideia. Então, se você consumir Coca-Cola, se você for a Geração Coca-Cola, você vai terminar onde? No cu da galinha. Tudo que vai sair de você vai ser merda. Então, olha como é usar uma poesia para falar. Aqui são quase poemas concretos. Não são exatamente porque não tem exatamente uma forma, mas dá para fazer várias ligações. Isso pode cair na FUVEST, tá? Porque, enfim, é uma coisa que a gente conhece muito, até porque os concretistas estão bem ligados com a construção de Brasília. O escultor e a tarde. No meio da tarde, um homem caminha, tudo em suas mãos se multiplica e brilha. O tempo onde ele mora é completo e denso, semelhante ao fruto interiormente aceso. No meio da tarde, o escultor caminha por trás de uma porta que se abre sozinha. O destino espera e depois a porta se fecha gemendo sobre a primavera. Então, olha só, o escultor aqui, né, que é o protagonista dessa história, ele está caminhando, né? Olha como mostra que ele é uma figura otimista, como ele é uma figura alegre. Tudo em suas mãos se multiplica e brilha. As portas se abrem sozinha para ele, né? Então, o destino espera. Ele vai entrar na primavera. Então, perceba, este artista, que é o escultor, porque a escultura é uma arte, ele anda e ele, olha que beleza, como tudo se abre, porque também tem uma ideia do artista como esse cara, né? E ele tá ali, olha, e como tem presença da natureza, como tem presença dos cosmos, como tem presença dessa personalidade. Então, aqui ela apresenta pra gente o escultor per se, como ele é, antes de tudo que vai acontecer. Tá? Vamos falar rapidamente, né? Quando a gente fala das escolas literárias, é por um sentido didático. Faz muito sentido para a gente entender as escolas literárias como elas aconteceram. Queria ter tempo para explicar cada uma aqui, mas porque elas fazem a gente entender melhor a história e a política, tá? Do nosso país, sobretudo, porque a gente costuma estudar, né? A gente começa no trovadorismo, que é num galego-português lá na Idade Média, mas aí a gente vai no humanitismo e tal, mas quando a gente chega no quinhentismo, que é quando Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil,
com a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerado o primeiro documento literário feito em território brasileiro, a gente começa então a entender a cultura brasileira sendo construída. É claro que isso é importantíssimo, vou repetir 50 vezes se necessário for. E agora, que bom, os vestibulares estão começando a entender isso melhor, que é, quando a gente fala das escolas literárias, e quando eu vou falar aqui de história, quando eu vou falar aqui desse lugar mais didático, a gente pula, a gente considera o primeiro documento literário a Carta de Pero Vaz de Caminha, como se não existisse ninguém aqui no Brasil, quando os caras invadiram. Sendo que toda a arte produzida em anos de existência dos povos originários também era literatura. A Paulina Chiziane vai falar muito sobre isso. Não dos povos originários necessariamente, mas num recorte racial por conta da literatura oral. A própria Paulina Chiziane fala que ela não é escritora, ela é uma contadora de histórias. Porque ela quer se fixar nessa ideia de que ela conta histórias orais. E que aí isso tem um recorte aqui, né? Acaba virando palavra escrita. Então, quando a gente vai falar sobre as escolas literárias, a gente desconsidera a literatura produzida pelos povos originários, que continua sendo produzida até hoje e que eram produzidas muito antes de 1500. Fiquem com isso na cabeça, porque eu espero que isso seja cobrado no vestibular, tá? Porque que bom, a gente finalmente não fala mais na escola do descobrimento do Brasil, a gente tá melhorando. Mas a gente chega numa época aqui, que é o Barroco, que é a época de Bahia capital, né? De uma coisa, procurando ouro, né? De uma monocultura, da escravidão no seu auge, né? Porque era aquele povo sequestrado, enviado e violentado justamente para conseguir pegar ouro para Portugal, né? E a gente tem muito a Igreja Católica comandando. E pouquíssimas pessoas alfabetizadas. Um dos principais nomes do Barroco aqui no Brasil é Gregório de Matos, que já foi livro de vestibular até pouquíssimo tempo, né? Também publicado pela companhia. O Gregório, a gente nem sabe, ele é crinarejadinho, a gente não sabe se ele existiu de fato ou não, mas ele era um grande fofoqueiro. Ele juntava uma galera numa roda e contava: a filha de João Diniz tá, com outro cara. Então, assim, a gente fica nessa zoada, e era isso o Barroco. Só que o Barroco, ele tem uma dualidade muito grande, porque a galera tá encontrando ouro, tá encontrando pedras preciosas. E aí, pela primeira vez, chegam os intelectuais e falam assim: gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ter dinheiro não é pecado. Porque até então, só a Igreja Católica podia ter poder. Ou seja, grana, né? Então, a partir desse momento que lucro não é pecado, a partir do momento que tudo bem eu ter dinheiro e tudo bem eu querer mais dinheiro, o ser humano começa a ficar assim: mas será? Será mesmo? Então, quando a gente fala do Barroco, a gente vai ter que falar sobre dualidade. Eu vou para os prazeres da carne e do corpo, ou eu sigo os preceitos divinos? Se Deus me fez do jeito que eu sou, eu posso pensar nos meus prazeres, porque o que eu sinto aqui dentro, o desejo que eu sinto aqui dentro, foi Deus que me fez. Será que eu vou para o inferno? Então, por isso, se vocês já foram para Ouro Preto, por exemplo, vocês entram naquelas igrejas e é uma loucura, né? Parece que os anjos vão te comer. Assim, parece que você vai fazer assim, ó. Que os santos estão aqui em você, né? É tudo muito forte, é tudo muito poderoso. Porque era sempre essa ideia, a Igreja Católica tentando falar assim: galera, vocês têm que ir pro céu, parou com isso. E os artistas e algumas pessoas pensando assim: mas Deus me fez assim, meu Deus do céu. Então tem esse lugar da dualidade. Por que eu estou falando da época do Barroco? Porque a poesia da Sofia, sobretudo na figura desse escultor, tem esse dualismo. Se eu tenho que fazer Jesus Cristo sendo crucificado, o spoiler, se eu vou na hora que ele quer matar o cigano, mas será que não foi Deus que mandou?
eu matar o cigano, entende? É para um bem maior. Eu vou ter que ir para o inferno por isso? Então esse conflito, não só esse, né? Mas assim, vários conflitos deste lugar, essa dualidade. É a razão versus a emoção. Cara, vocês podem usar o poeta cigano, por exemplo, se na redação do Enem for alguma coisa sobre violência sobre presídio, sobre mulheres no crime, agora que a gente teve a série aí, Tremembé, né? Um monte de gente, um monte de agora com a coisa do true crime, que todo mundo ama saber mais. Por que isso nos conecta tanto? Porque é sempre essa dualidade da razão com a emoção. Se você vai pegar o depoimento da maioria dessas pessoas criminosas que mataram alguém, é sempre esse lugar. Não, eu fiz por quê? Né? Eu fiz isso porque tal coisa. Então, pode ser interessante também citar aqui, tá? Aí, o destino. O destino eram os homens escuros que assim lhe disseram: tu esculpirás seu. Olha o S com letra maiúscula. Portanto, é uma coisa divina. Seu rosto de morte e de agonia, tá? Então, olha só. Para você sobreviver, você vai ter que fazer uma arte maior. E essa arte maior, você vai ter que mostrar o momento da agonia, né? Porque isso é para um bem maior. Não vai dar tempo de eu passar todos aqui para vocês, né? Mas eu vou seguir só para mostrar mais coisas rapidinho, né? Então, olha só. Com suas mãos frescas e a luz logo apaga, onde a tua imagem ou o teu retrato nas coisas que eu vejo. É verdade que passa pela cidade às vezes com teu vestido roxo, entre velas e incenso, mas eu te renego e o vento te nega com suas mãos frescas, e eu não te pertenço. Meu corpo é do sol, minha alma da terra. Gente, isso daqui, se eu tirasse isso daqui e fizesse um quiz perguntando: isso daqui é de onde? Eu ia achar que é algum poema barroco. Tá? Porque tem essa dualidade. Então, olhem outro poema, O Encontro, poema 4. Sozinho o cigano, sozinho na tarde, na margem do rio, seu corpo surgia, brilhante da água, semelhante à lua que se vê de dia, semelhante à lua e semelhante ao brilho de uma faca nua. Então, a gente já sabe que não vai matar o cigano, que eu já contei para vocês. Mas, ainda assim, olha como ela vai dando dicas. Como as frases já são pensadas. Os objetos que aqui aparecem já são pensados. Aparece a dualidade, aparece a comparação mística, né? Semelhante à lua. E é tão semelhante à lua, quanto também é semelhante ao brilho da faca. Não há para mim um amor nem tardes limpas, a minha própria vida a desertei. Só existe o teu rosto geometria, claro que sem descanso esculpirei. E noite onde sem fim me afundarei. Olha o nome, o amor. Existe um porquê disso, né? É um bem maior, é um ponto maior dessa função. Mas você vê que ele estava andando de boa, brilhante, alegre. Aqui não entrará Satanás, quase isso que ele fala no começo. E aí, de repente, ele fala: não, beleza. Agora, esse cigano apareceu por um motivo. Se ele estava aqui, é porque ele era brilhante como a lua e brilhante como a faca. Eu tinha uma faca na mão e me falaram que eu vou ter que esculpir o rosto de Jesus Cristo. Então, é agora que eu vou conseguir. Parece muito que eu estou pastorando, né, gente? Então, a gente tem aqui, né, primeiro, esse teor, né, que ele percebe esse lugar do poeta, percebendo que o projeto dele artístico vai ser maior do que a sua própria personalidade, que é a consequência. Porque vai valer mais. Não em nível de dinheiro, tá? Tô falando de um nível artístico. Vai valer mais para ele, porque mandaram ele fazer, o divino mandou ele fazer, sabe? E esse testemunho sendo contado, né? Podem reparar, ele está testemunhando. Ele está falando aqui: olha, não há outro amor maior do que de Deus, do que essa função que a minha arte terá. Então, a minha vida,
eu desertei, porque agora só existe o rosto de Deus, que eu preciso mostrar. É a minha função, tá? Então, né, é um barbárie o que vai acontecer, ele vai assassinar. E a partir daí, né, vai vir a solidão. Olha como tem um crescimento poético, né? A partir do momento que ele deserta a vida dele, ele cresce na narrativa, né? A noite abre os seus ângulos de lua, em todas as paredes te procuro. Ele está procurando, acaba com eu te procuro. Ele está procurando Deus na solidão, porque Deus mandou ele. Ele ainda está com uma dualidade, porque ele ainda está assim, será que eu vou encontrar? Mas eu desertei da minha vida, eu estou aqui, porque eu vou conseguir mostrar o que você pediu para eu fazer, né? O que foi trevas, o que foi antigamente manhã limpa, sereno amor das coisas e da vida, é hoje busca, desesperada busca de um corpo cuja face me é oculta. Canção de matar. Aí, o que aconteceu aqui, né? Do dia nada sei. O teu amor em mim está como o gume de uma faca nua. Ó a faca aparecendo aí de novo, né? Ele me atravessa e atravessa os dias, ele me divide. Tudo que em mim vive e traz dentro uma faca. O teu amor em mim que por dentro me corta como uma faca limpa, me libertarei. Ele vai ficar livre agora, porque ele matou o cigano. E ele matou por amor, porque Deus mandou, tá? Brancas as paredes viram como se mata, viram o brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e a sua rapidez. O cigano morreu. Aí, gente, a aparição, o que ele tanto queria aconteceu. Devagar, devagar um homem morre, escura no jardim a noite se abre, né? E aí vai falando, veloz, veloz o sangue. Olha aqui, quase um poeta, um poema simbolista, né? Vozes veladas, veludosas vozes. Né? Então tem aqui o sonoro, a música aparecendo, né? Já não ouve cantar o moribundo, né? Somente em sua frente vê paredes onde o branco se retrata. Já não tem esplendor nem tem beleza. Já não é semelhante ao sol e à lua. Ele parou ele não é mais igual à natureza, né? Seu corpo já não lembra uma coluna, é feito de suor o seu vestido, a sua face é dor e morte crua. Seus traços, seu perfil, mostra a morte como um escultor. Os traços e o perfil da semelhança interior. Finalmente, apareceu a tal face que ele queria que aparecesse, do momento da dor, né? E final, assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram o seu modelo. Então, olha só, essa é a história, tá? Esses são os poemas, super curtinhos, como vocês viram. Então, a gente vai ter a dualidade, bem barroca, o conflito humano, o que eu preciso fazer para, sabe? Então, vai ter isso, porque e essa exploração mesmo desse sentimento, dessa dualidade que é tão humana, né, que é tão visceral, é essencial para a gente entender essa história para além de uma mera história, tá? E para a gente ver esse crescimento também do próprio escultor, porque ele abandona a própria vida, ele começa a primavera e ele termina sombrio, né? Aí a gente tem o sofrimento humano, agonia, pobreza, humilhação, solidão, abandono, mas tudo isso um encontro cristão, né? Um encontro com Deus. E, claro, também lembrando do contraste com a obra geral da Sofia, que depois fica solar. Eu prometo para vocês, em geografia já vai estar bem mais solar, tá? A faca, então, tem vários significados. Ela aparece em vários poemas, em vários lugares, né? É uma metáfora, porque ela é tanto
a ferramenta de um escultor faz escultura com o quê? Com canivete, com uma faca. Como uma faca que produz arte pode também matar alguém. Essa é a ideia. E é uma grande ideia poética. É um grande símbolo. Tá? O rosto do Cristo, que é o objetivo do escultor, né? Mas como pode o rosto de Cristo, que é Cristo, também simbolizar um momento de maior dor e sofrimento? Toda a busca do escultor de renegar a própria vida, a morte de alguém, em prol da arte. Entende? Então, a gente também tem esse ponto em comum. O escultor é o protagonista da história. É ele que, do começo ao fim, é ele que nos leva a esse momento, a esse mergulho intenso, tá? Os poemas, como eu disse, não podem ser lidos separadamente, eles são sequenciais, a história tem um começo, um meio e um fim, como vocês observaram, né? E tem como uma ideia capturar a imagem da agonia, a imagem real deste momento. E, claro, a dualidade humana, tá? Não tem... E é engraçado porque o João Cabral de Melo Neto também era conhecido como um engenheiro das palavras. Como ele esculpia as palavras, ele fazia tudo certinho. Então vocês podem perceber que tem um rigor, não só musical nos poemas, mas também um rigor que tudo ali tem o seu lugar, não tem excesso. Então essa faca, como simbologia, também serve para justamente capturar, falar o que precisa ser feito. Ah, tá bom. Obrigada, tudo bem? Então, a gente tem esse sujeito que vai precisar de tudo isso para chegar no seu momento mor, tá? Para chegar no seu ápice. Bom, acho que a gente já tem uma ideia boa do que é o Cristo Cigano. Lembrando aqui também, né, que a gente está falando desse lugar, dessa dualidade humana, mas também está falando do lugar do artista. Porque quem conta essa história, quem escreve essa história é uma poeta, tá? Então, esse lugar da arte mesmo. Como que ela vai aparecer pra gente, tá? Vamos lá, as meninas. Passando rapidinho aqui pela Lígia, pela história da Lígia, nossa dama aí da literatura, né? A Lígia, ela nasce em 1923, também tem um grande acesso à literatura, ela é educada, vai para a escola, ela vai se formar, ela é uma das únicas estudantes de direito mulheres ali no Largo de São Francisco, então ela provém de uma classe social mais abastada, uma mulher que foi incentivada a ler e escrever, tá? Ela publica um outro livro antes, mas ela considera a Ciranda de Pedra o único livro dela que é digno de ser considerado o primeiro, porque o outro ela fala que é muito ruim. Ela tem uma vida bem interessante também, porque ela tem acesso a grandes intelectuais, e por isso que a obra dela é lotada de relações importantes para a literatura. E ela lança em 73 o livro As Meninas, que passa pela censura, porque a gente está numa época no contexto de ditadura militar, e passa incólume pela censura, porque é considerado um livro de mulherzinha. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa falando da ditadura militar, né, que é o negócio. É o maior livro que a gente tem aqui, né, dentro das obras que a gente vai falar hoje. E também, talvez, um dos motivos de ter passado incólume, porque possivelmente o cara que era responsável deve ter ficado com preguiça de ler, viu uma obra chamada As Meninas e falou, não, tá bom, obrigada, passou. Mas a gente está numa época, né, num contexto de ditadura militar, que foi instaurado em 64, né, depondo ali o João Goulart. A gente estava, de novo, num contexto político muito complicado. Os militares, já estava todo mundo contra os comunistas. Os militares falaram, vai acontecer aí os comunistas vão atacar a casa, vão entrar na casa de vocês. E aí eles amarraram lá os cavalinhos deles e
colocaram um golpe. Lembrando muito rapidamente para vocês, né, que a gente tinha a política café com leite, que sempre colocava alguém de São Paulo representando o café e alguém de Minas Gerais representando o leite, até que o presidente falou, quer saber, não, e indicou para ser sucessor dele uma outra pessoa que também era de São Paulo, quer dizer, que representava São Paulo, porque quando a gente fala da República Café com Leite, não são necessariamente pessoas nascidas em São Paulo e no Rio, e em Minas, mas são pessoas que estavam ligados a assembleias e grupos que representavam os paulistas e os mineiros. E aí, quando a gente tem essa indicação de um outro paulista para entrar no poder, né, Washington Luiz e o João Goulart, a gente começa, então, a galera fica puta. Fala, é assim? Pode ser qualquer um? Pode ser de outro lugar? E aí começam a se juntar, diversos estados se juntam, e na figura de Getúlio Vargas, que era do Sul, falam, então a gente vai assumir agora, já que não tem regra, sem regra estará. Né? Então a gente tem ali o primeiro golpe. Só que enquanto esse golpe acontece, né, a gente tem, sobretudo São Paulo, trazendo um monte de revoltas e trazendo consigo um monte de grupos de outras cidades para fazer revoltas populares com seus próprios militares. Só que começa a dar super errado, porque o Getúlio tem ao seu lado os militares. E os militares têm uma força importantíssima, que chama armamento e que chama violência, né? Então, os militares acabam sempre ganhando. Só que com isso, muitas mortes acontecem. Gente, estou resumindo de uma maneira aqui muito esdrúxula, tá? Mas é só para vocês pegarem a linha de raciocínio. Então, em algumas dessas revoltas que acontecem, já comentei, o Getúlio começa a dar uns direitos pra galera. Fala, não, tudo bem, ó, vocês estão aí, então vamos CLT, né? Vamos, galera, mulheres, vamos também, mulheres podem votar. Mas, em contrapartida, né, ele declara estado de sítio. Outra coisa que ele faz, né, acontece o craque da Bolsa em 29, né? E isso faz com que o dinheiro diminua. E aí, o dinheiro diminuindo, os cafés ficam parados, né? E São Paulo começa a ficar muito prejudicado por isso. Uma das coisas que o Getúlio faz vamos queimar as sacas de café, para que a gente tenha uma demanda maior, uma oferta menor, né? Porque tinha muito café, porque estava tudo parado. Então, várias coisas que o Getúlio era um grande marqueteiro. Inclusive, a morte dele foi marqueteira, né? Tudo pro Getúlio era desse lugar. Então, nessa época, né, que é o período maior da ditadura, que eu estou falando aqui dos anos 60, 60, 70, né, a gente começa a ter um crescimento econômico, o que faz algumas pessoas acharem interessante, mas também um aumento gigante de violência e também de censura, porque tudo tinha que passar pelo governo, tudo tinha que passar pelos censuradores, pelo regime totalitário. E aí, então, né, o regime era cada dia mais endurecido e um dos atos inconstitucionais, ou seja, não existe nada mais poderoso do que isso, do que esse ato, o AI-5. Né? Então, que dava poderes quase absolutos ao executivo, era muito difícil ter alguma coisa que passasse, e isso fazia com que tudo artístico tivesse que passar pela aprovação deles. O livro da Lígia não foi diferente. A Lígia, isso é importante vocês saberem, ela não era de direita, talvez um pouco de esquerda, mas ela fazia parte de um grupo de intelectuais que lutava contra a ditadura, só que como ela tinha dinheiro e também era casada com grandes nomes da intelectualidade brasileira, isso também ajudava ela a colocá-la num lugar que era mais difícil alcançá-la, ou ela ser uma figura tão não grata assim, né, pelo regime totalitário. Então isso é relevante para vocês. Mas nesse livro, ela fez um grande mousse, porque ela conseguiu falar super mal do regime totalitário e todo mundo falando, não tem nada.
Ela colocou, inclusive, nesse livro, um documento inteiro de um cara que tinha sido preso e que tinha sido super machucado, né, dentro da prisão. E ele entregou o folheto, ele entregava esse folheto para várias pessoas e ela coloca o documento inteiro ali, porque um dos personagens passa por isso. Que tem os dedos prensados, enfim, é um relato horroroso, diga-se de passagem, tá? Então, a Lígia manda esse livro para censura, como tudo que tinha a acontecer, e como eu disse, o censurador acha que é um livro de mulherzinha e acaba não lendo. A gente tem, então, essa narrativa que se passa em São Paulo, com essas 3 amigas que são universitárias. Elas moram num pensionato de freiras. Essas freiras, elas são majoritariamente mais ligadas à esquerda, então elas têm elas são bem libertárias, digamos assim. E o livro, apesar do tamanho dele, ele só se passa em 2 dias, mas ele é muito extenso, tá? Porque ele é contado nos mínimos detalhes de cada uma dessas personagens, tá? E como essas personagens são muito diferentes, aqui eu botei a foto das 3 atrizes, né, que fizeram o filme das meninas, mas é só para representar. Então, as 3 personagens centrais é a Lorena Vaz Leme, aqui. A Lorena, ela é uma menina rica, né? Os pais dela são muito ricos. A mãe dela é a única que está viva e que dá um dinheiro para ela, dá uma mesada para ela. Ela tem um quarto no pensionato que é o melhor quarto, um quarto que tem banheira. Ela é virgem, branca, claro, né? Ela é muito ingênua, ela está fazendo faculdade, não trabalha e a maior parte do livro é narrado por ela, tá? Ela, claro, sabe ler e escrever, ela tem dinheiro, ela dá dinheiro para todo mundo, empresta dinheiro, porque para ela dinheiro não é um problema. A mãe dela empresta o carro para ela, porque ela, né, tem carro. Então, também é interessante que, apesar da gente saber que é num contexto de ditadura, dentro do pensionato, sobretudo nas falas da Lorena, isso fica um pouco esquecido. Ela é apaixonada por um médico que é casado. Ela supostamente tem uma relação com ele, mas como sempre desconfiem de narradoras em primeira pessoa, como tem essa narrativa aí, a gente não sabe exatamente, porque ela também inventa histórias. Ela fala sobre um irmão dela, ela tem 2 irmãos que são gêmeos, o Rômulo e o Remo, e aí um deles morre, e aí, inclusive, um spoiler da obra, a gente termina o livro sem saber se a história que ela contou é verdade ou não, tá? Então, a Lorena, ela representa, olha o nome, Lorena Vaz Leme, ela representa a intelectualidade brasileira de uma classe social abastada que passou por um período de ditadura sem sentir absolutamente nada com ele. Gravem isso. Ela não sentiu e não vai sentir, porque ela tem dinheiro. Tudo que vai acontecer nesse livro não vai impactar a Lorena. Aí a gente tem a Lia, aqui, a Lia. A Lia é comunista, tá? A Lia, sobretudo, namora um preso político. Ela se encontra escondida ela é uma estudante também, né? As 3 são universitárias. Ela se encontra nesses grupos comunistas, escondida numa época da ditadura militar. É ela quem traz o maior contexto político para a obra, porque quando ela narra, a gente sabe tudo o que acontece politicamente no país. E quando ela aparece na narrativa da Lorena, é sempre pedindo dinheiro para ajudar a galera, falando da galera que foi presa, falando da galera que foi morta, falando dos ataques policiais, dos ataques militares. E é do namorado dela, que está preso, que a gente tem o registro do que ele sofreu na cadeia. Que ela chega muito mal e vai contar o que aconteceu com ele, enfim, né? Então, que é um documento real que aparece no livro, tá? Ela é a que mais pede dinheiro pra Lorena, que a Lorena mais ajuda e tal. E a gente tem a Ana Clara. A Ana Clara Conceição, apesar desse nome, a gente não sabe, não fica claro no livro, qual que é a raça dela. Eu diria
por alguns trechos do livro, inclusive várias pesquisadoras dizem o mesmo, que ela não é uma mulher branca. Tampouco é uma mulher negra. Mas deve ser parda ou algo parecido. Só que a classe social dela, ela é pobre. Ela passou o diabo com a família dela, ela foi estuprada quando criança, ela tem uma vida horrorosa, ela vive nesse pensionato, só que ela é viciada em drogas, viciada em álcool. Ela fala que ela tem um namorado que é rico, que também a gente não sabe se ele existe ou não. Só que os capítulos que são narrados por ela são capítulos absolutamente sem pé nem cabeça, porque ela sempre tá doidona. Então você não sabe, ela vê uma barata com uma espada enfiando na barriga, que enfia a espada na barriga dela e mata ela na privada. Enfim, então ela aparece muito pouco, são poucos os capítulos que tem ela narrando, mas ela sempre tá na narrativa da Lia e da Lorena, porque ela dá trabalho, ela desaparece, elas ficam preocupadas, e ela sempre tá maluca, e ela sempre tá sofrendo muito. Aqui a gente também tem esse lugar do gênero, também o sofrimento de uma mulher violentada, né? Por que ela se vicia? Como não passou para ela? A gente também vai entendendo na narrativa que a mãe dela, que entregava ela pro padrasto quando ela era pequena. Então, assim, é horroroso, é horroroso. Então, a gente tem essas protagonistas que vão narrando, né? E que cada uma tem uma representação. A gente tem a intelectualidade brasileira rica, que é o porto seguro de todo mundo, mas que é alienada, que faz direito na USP. Tem a Lia, ou Leão, que é como a Lorena chama a Lia, né? Que é militante, que é engajada, que apoia a luta contra a ditadura militar. E tem a Ana Clara, ou Ana Turva, como diz a Lorena, né? Que é justamente essa figura aí super complexa, né? E cheia de problemas. Então, olha só, o texto não é um texto muito fácil, porque essas múltiplas vozes, às vezes, elas se misturam. Não são capítulos que agora a Lorena vai falar, agora é a Ana Clara. Você precisa prestar atenção. Não dá para ler as meninas prestando atenção em outra coisa, porque você precisa entender quem que está narrando em cada hora. Os parágrafos são mega extensos e são mega detalhados, então é muito importante vocês entenderem isso e perceberem que também tenha sido um recurso proposital usado pela Lígia Fagundes Telles para driblar a censura, tá? Se passa em 2 dias e não tem um plot twist. Quer dizer, vai ter 1 hora no final, mas 2 páginas só de plot, porque o negócio é ser pacato ao mesmo tempo. Porque a gente acompanha a Lorena, essa alienação da Lorena, e ela tem mais capítulos, e a gente começa a ficar com raiva para mostrar de como essa alienação dá raiva, não deveria ser assim, essa menina não devia ser assim, ela devia fazer algo, sabe? Enquanto a Lia tá lá lutando politicamente, e sofrendo, né? Todo mundo sofrendo, enquanto a Ana Clara tá sofrendo mais ainda, porque a Lia pode ser militante. A Lia é filha de uma mãe baiana e um pai alemão. Então ela também não é exatamente uma garota pobre, apesar de sempre pedir dinheiro para Lorena. Mas a Ana Clara, ela é a consequência de um regime totalitário, de um lugar que não é legal, sabe? De problemas, mazelas sociais. A Ana Clara é o resultado, é o significado de um problema social. O que acontece com um ser humano que não consegue ir para a zona de guerra? E, sobretudo, quem consegue ir para a universidade, quem é que consegue? É só o alienado, entende? É essa a representação, tá? E aí, as personagens, se vocês forem notar, elas têm destinos de acordo com quem elas representam. Spoiler, e pra encurtar a história, a gente tem a Lorena falando desse médico maravilhoso, incrível e tal, que ela
ela fica vendo ali a pelada e fala, nossa, seu corpo é tão bonito, será que um dia o meu corpo vai ser desejado que nem o seu? A Lia toma chá, a Lorena toma chá no quartinho dela, tem uma banheira que ela faz lá os banhinhos dela, as freiras que limpam para ela o quarto, né? E ela só fica lá dentro, ela raramente sai. Então, o que a gente vai acompanhando, né? O namorado da Lia, ele retrata um ataque que aconteceu, que foi o sequestro do embaixador americano. Foi uma coisa que aconteceu no Brasil de verdade, né? Um grupo de comunistas sequestrou o embaixador americano. E aí, o objetivo não era pedir dinheiro, mas trocar o embaixador por 15 presos políticos que estavam presos e que estavam, alguns inclusive, sofrendo consequências devastadoras. O cativeiro do embaixador durou cerca de 78 horas. O próprio embaixador fala, as entrevistas da época são magníficas, fala que ele foi tratado de maneira super respeitosa, né? E depois foi negociado, os presos foram enviados para o México e foi um puta marco simbólico na época. E o namorado da Lia faz parte deste grupo que sequestrou o embaixador, tá? De um dos presos políticos que vai ser libertado para eles soltarem o embaixador. Então, o futuro da Lia é que em determinado momento dá certo essa negociação, o namorado dela vai ser liberto da prisão, que ela chega a visitar ele na prisão, nos capítulos que são dela, nas partes que são dela, e aí ela vai poder ir com ele para o país que ele vai ser enviado. Esse vai ser o futuro dela. Só que neste ínterim, a gente tem a Ana Clara cada dia mais piradona de droga, cada dia mais louca, e aí, em determinado momento, a Ana Clara chega, depois de um tempo desaparecida, vai para o quarto da Lorena, a Lorena dá um banho nela, e aí a Lorena escuta a Lia chegando, e a Lia conta para ela, eu tô indo para outro país e tal, meu namorado vai ser solto, você me empresta um dinheirinho, você me empresta o carro e tal. E aí também tem uma pegada de que a Lia vai lá pegar o carro com a mãe da Lorena e começa a ver aquela casa linda, aquela mansão, né, enfim. E aí, quando elas voltam pro quarto, a Ana Clara está morta. E a Lorena, quem percebe que se a Ana Clara for encontrada, morta ali, vai ser um problema. Vai ser um problema para ela, para Lia, para todo mundo. Porque a polícia vai entrar lá no pensionato, vai perguntar o que aconteceu, vai descobrir, sabe-se lá Deus o que vai acontecer. Então elas resolvem pegar a Ana Clara, botar dentro do carro e deixar numa praça, num banco de uma praça. E aí o livro termina com a Lorena ainda lá no pensionato vivendo a vidinha dela, a Ana Clara morta no banco da praça e a Lia indo para outro país. Então, olha só como os destinos mostram simbolicamente qual que é o lugar social que essas personagens representam. Primeiro, que a Ana Clara tem poucos capítulos, tem poucas partes que ela pode falar por ela mesma. Né? A Lorena é a que fala mais, é a que tem mais espaço. A Lorena continua com a mesma vida alienada de sempre, em um lugar social de rico. A Lia tem que fugir, então o futuro dela é indeterminado, a gente não sabe exatamente se ela vai se dar bem ou se dar mal. E a Ana Clara morre. Essa é a simbologia, tá? E o mais interessante é que tudo isso passou, né, pela censura. Com um documento que mostrava o que os presos políticos estavam passando, com todo esse panorama simbólico e social, tá? É um livro que tem muito fluxo de consciência e muito monólogo interior, esses pensamentos que vão sendo passados ali, né? Mais do que falas, mais do que ações, pensamentos que se atravessam, e o fluxo de consciência é uma consciência vomitando coisa. Então você tem vida real, o que está acontecendo ali, com pensamento, tudo junto e misturado, tá? Por isso também que deve ter sido tão difícil para o censurador, tá? A gente tem uma mistura de discurso, de tipos de discurso, tá? Às vezes aparece com 2 pontos, e as falas aparecem no meio da narrativa, às vezes tem um recorte com 2 pontos e aí vem a fala, né? Então a gente tem essa mistura
que também parece ser bem proposital, da Lígia. E a gente tem o filme, que foi feito em 1995. Tá disponível no YouTube, o filme completo, tá, gente? Ó, passa longe da obra, tá? Porque as narrativas são iguais, mas ele é muito rápido, é muito difícil. Eu indicaria vocês lerem. Mas eu entendo, tempo e etc. Talvez se vocês saberem a história, apesar de já ter contado ela toda aqui, tá? A Lígia, nesse livro, ela não conta tudo, mas ela sugere, porque vai caber ao leitor entender nas entrelinhas o que está acontecendo. O que eu falei da simbologia das personagens, ela não fala, olha, neste livro a Ana Clara tem poucas falas porque ela representa. Não. Ela sugere. Entendeu? Além disso, a gente tem uma mistura de linguagem. Tem uma linguagem mais séria, coloquial, acadêmica, com também as gírias da época. Afinal de contas, são 3 meninas narrando a história, tá? A gente tem um livro que reflete o próprio ato de escrever, porque a ideia é justamente da própria Lorena quem está contando essas histórias, né? Ela fala, estou escrevendo isso daqui porque vi tal coisa e tal coisa. Então a gente também tem uma meta-literatura, que é uma figura de linguagem, a metalinguagem, né? Quando o livro fala do livro, a escrita fala da escrita, a novela fala da novela, né? A memória e o passado, a gente entender também onde entra o trauma, qual que onde que entra a memória, o que isso tem a ver com a construção humana e dos personagens. A gente tem esse mosaico de pensamento, né, essa mistura, por isso o fluxo de consciência. Funciona como um documento social. É um documento, esse livro aqui, é exatamente o que aconteceu na ditadura. Então, assim, é uma ficção, claro, é um romance, mas é um documento social, porque traz um documento histórico, como o que aconteceu com o prisioneiro político dentro da cadeia, e também o que acontecia com a classe intelectual, com o grupo de comunista, com a classe menos abastada, e assim vai, tá? Então a gente pode sim chamar de documento social. E a gente vai pensar, né, nessa construção democrática. Qual que é a importância de pensamentos diferentes para uma construção de uma literatura e de uma história diferente, tá? Isso é o livro As Meninas. A Lígia, ela tem diversos livros que são importantes para a nossa leitura, mas o vestibular escolheu As Meninas, e é interessante porque a gente tem vários livros dessa lista que falam sobre ditadura e que falam sobre a censura da liberdade, a falta de democracia e as consequências do colonialismo, as consequências da violência política, as consequências da falta da democracia. Todos os livros sem exceção. Todos os livros também mostram que a meritocracia não existe, que sempre a gente tem que considerar recorte de gênero, recorte de raça, recorte de classe social, porque isso vai impactar. Pega aí o Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Entendeu? Todos eles vão falar disso, por mais que sejam escritos por pessoas de classes sociais mais abastadas, tá bom? Esse é outro ponto que conecta todos estes livros. E aí, por último, que eu já falei muito dele hoje para vocês, Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane. E aí, o Balada de Amor ao Vento, gente, ele vai... É importante a gente chegar num ponto, como eu disse, Paulina Chiziane é uma artista que se considera como uma contadora de histórias e não como uma escritora. Ela nasceu no sul de Moçambique. Ela cresceu falando as línguas locais de Moçambique, que é Xhosa e Ronga, e aprendeu português só quando ela foi para a escola, quando ela já era mais velha, tá? E ela escreve em português de Portugal também como um ato simbólico, mas ela nunca escreve só em português de Portugal. Ela sempre junta as linguagens para mostrar que as línguas locais não serão apagadas. Entendeu? Porque a gente também tem que pensar nessa crítica social. O fato a linguagem também é um recorte.
Entende? O fato de que a sua literatura, para chegar em alguém, ter que ser na língua do colonizador é uma violência. Então, você botar a sua linguagem em cima de alguém também é uma violência. E é isso que a Paulina mostra aqui. Não só no Balada, mas em todos os livros dela. Paulina também faz críticas ferrenhas a algumas questões culturais de Moçambique, sobretudo a poligamia, que é uma coisa cultural de Moçambique, né? Perante a lei, um homem pode se casar com mais de uma mulher, pode ter várias esposas. E tem uma grande diferença em Moçambique do sul e do norte. Em Niket, uma história de amor e poligamia, ela vai falar melhor sobre isso. Mas aqui neste livro também aparece essa questão da poligamia. E aí, neste caso, um recorte de gênero. Por quê? Porque é permitido ao homem, em alguns lugares de Moçambique também é permitido que a mulher tenha mais do que o marido, mas ainda assim o homem tem sempre mais direitos do que a mulher, tá? E ela, a Paulina, é militante do Frelimo. E aí vocês já vão entender o que é isso e por que isso é relevante pra gente. Olha só, vamos falar de Moçambique aqui rapidinho, tá? Portugal considerava Moçambique uma grande província, tá? Não era uma colônia, era o que eu brinquei da casa de praia, né? O que eles faziam, só fizeram durante muito tempo, era manter uns soldados lá, só para controlar a população. Vai que um dia eles acordam e resolvem vir contra a gente e achar que a terra é deles. Deus me livre e guarde, né? Eles acharem que a terra que eles nasceram é deles. Então, vou deixar os soldados lá. Mas, se a gente for pensar primeiro na história de Moçambique, né, na história do território em si, no século IX, a gente tem a chegada dos árabes, né, procurando justamente povos para escravizar e também alguns minerais. Aí a gente vai ter a colonização de Portugal já aí, porque Vasco da Gama vai invadir a terra de Moçambique, o território, e aí vai dar fim à hegemonia árabe, e vai, então, vai começar a colonizar Moçambique, tá? Só que eles chegam lá e percebem que para eles não vai fazer muita diferença, porque, de qualquer maneira, todas as colônias do continente africano, tanto da Espanha, quanto de Portugal, quanto da França, que foram os 3 países que colonizaram o continente africano majoritariamente, eram consideradas províncias, em sua maioria, porque, na verdade, um grande lugar para pegar povo, sequestrar o povo e levar para ser escravizado. Quando a escravidão acabou, entre aspas, né, ficou pior ainda. Mas se a gente for pegar, a maioria dos países do continente africano demoraram muito tempo para deixar de serem colônias, tá? Vocês vão ver isso com Moçambique. No século XIX, a gente tem a conferência em Berlim. Olha aquela figurinha ali, eu adoro aquela figurinha, porque é mais ou menos um grande número de homens poderosos na frente, no negócio ali, ó, reis e rainhas ali pensando, falando, eu quero esse, sabe, war? Eu quero esse é meu, esse é meu, esse é meu. A Conferência de Berlim foi um evento para dividir justamente o continente africano de acordo com o seu país, o dono, né? Esse vai para você, esse vai para você e esse vai para você, tá? O país Portugal, né, os portugueses, queriam alguns territórios entre Angola e Moçambique. E aí acaba que eles conseguem, sobretudo Angola e Moçambique, não conseguem alguns do meio que eles queriam. E para evitar qualquer tipo, não só de a própria população se virasse contra eles, mas também, Deus me livre, a França resolve invadir aqui e falar que é deles, etc. Eles mandam uns soldados para lá e mandam uma coisa que vocês devem ter escutado muito na escola, né? As companhias, que são grupos, empresas, o Tarcísio aqui de São Paulo. Privatizou Moçambique, entendeu? Você quer, ó, lá tem um monte de coisa, tem um monte de gente que você pode escravizar, tem um monte de ouro, um monte de minério, vai pra lá, faz o que você quer fazer, me dá uma taxinha aí, fica lá, porque aí pelo menos vai ter gente, né? Porque Deus me livre sair, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? De 1880 a 1918, a gente começa então a ter o que a gente chama de corrida pela África. Porque Portugal começa a entender que talvez eles estivessem perdendo o poder dessas colônias que eles tinham, tá? E aí a Companhia de Moçambique devolve territórios para
Portugal, e Portugal passa a, então, controlar verdadeiramente com os próprios portugueses para Moçambique. A gente tem diversos documentos históricos que provam que, inclusive, ninguém queria ir para o continente africano. A maioria, se quisesse, queria vir para o Brasil, porque estava toda uma história, né, de que no Brasil tinha muito mais ouro, muito mais minério e etc. Em 1960, a gente tem o massacre da moeda, porque o próprio povo começou... o próprio povo começou a ir para a rua para ir contra os militares e falar, meu, o que vocês estão fazendo aqui, tá ligado? E, claro, são massacrados, porque não era um contexto tão armado, os militares tinham mais armas, então muita gente morre. E isso faz com que o resto do povo que não tinha assumido nenhum tipo de revolta, chega neles e fala, não, então agora que mataram os nossos, agora o negócio vai ser louco. Porque enquanto eles estavam ali quietinhos, beleza, mas agora que mataram, porque uma galera foi morta. As fotos dessa época são horrorosas. E, gente, eu tô falando de 1960, tá? Não faz tanto tempo assim. Aqui só um mapinha para vocês entenderem como foi. Mas aí em 64, justamente por conta da revolta da moeda, a gente vai ter então uma guerra de independência. Porque de verdade, começa a fazer uma revolta armada. A própria população pega em armas e fala, isso não vai ficar assim. E vai pra rua. Aí a ONU entra na jogada e fala, Portugal, vamos resolver isso aí, cara. A galera tá se matando lá em Moçambique e vocês estão cagando pra galera. Vamos fazer alguma coisa. Inclusive tem soldados de vocês lá que estão sendo mortos e vocês nem tchum. E aí Portugal fala assim, gente, não vamos descolonizar nada, vamos continuar lá e se vocês ficarem enchendo o nosso saco, a gente vai sair da OTAN. A OTAN era uma organização, né, uma aliança política-militar que tinha vários países e que protegia esses países justamente para, assim, se atacar Portugal, todos os países que estão na OTAN vão mandar força militar para facilitar, para ajudar nessa guerra, nessa revolta. E Portugal tinha uma liderança militar muito grande. É bom lembrar aqui que a gente está falando ainda de uma época de regime salazarista. Então, os militares estavam comandando Portugal nessa época. Então, o próprio Salazar fala assim, cara, eu tenho um militar à beça, vocês vão querer que a gente saia da OTAN? Acho que não, né? Então, é melhor vocês ficarem quietinhos. Deixa aqui em Moçambique, a gente resolve. Tá? Em 72, acontece o massacre de Uriamu. Por quê? O próprio povo cria a Frente Popular, né? A Frente de Libertação de Moçambique, que é o Frelimo, que a Paulina Chiziane faz parte. O Frelimo é esse grupo que ia às ruas justamente para tentar garantir os seus direitos e etc. E o líder deles é morto em 72 e o exército português consegue, nas barreiras, matar geral e fazer todo o exército ficar ali, então a população não tinha mais acesso a alimento. E aí, cara, isso vira uma loucura, né? Isso vira uma loucura. Acontece a morte de 300 pessoas, a maioria, né, ligada ao Frelimo, inclusive do líder, entre elas, mulheres e crianças. E aí, a partir daí, gente, o Frelimo falou, beleza, é guerra, então agora, vocês mataram as nossas mulheres e crianças até. Então agora não tem mais brincadeira. Em 74 acontece a Revolução de Cravos lá em Portugal, né? E aí a gente começa então um contexto de vamos liberar, porque em Portugal já está mais tranquilo, Salazar já foi deposto, né? Tá mais tranquilo. E aí entrega para Frelimo o país e uma suposta democracia. Então tá bom, vamos lá, estão libertos, é nóis, vira aí. Acontece que essa suposta independência não dá muito certo, porque o Frelimo fala assim, quer saber? Não, nós somos o único partido que existe. Então eles colocam um partido único, né? E qualquer opositor que fosse contra a isso, porque Portugal deu poder pra gente, era mandado para as colônias. Entre elas, mulheres e crianças. Inclusive, e sobretudo, mulheres que eram
de classes sociais mais abastadas e que eram consideradas promíscuas. Então, todas eram... Promiscuidade era absolutamente qualquer coisa, vocês podem imaginar, né? Então, eram mandadas à colônia. E, claro, né? Morriam, enfim, trabalho forçado e etc. Tá? O estimado... Porque aí é criado um grupo de resistência ao Frelimo. E aí, nessa guerra entre eles, é estimado que 1 milhão de pessoas morreram, pra vocês terem uma noção, assim, tipo... Porque é isso, a gente finalmente foi liberto, mas calma lá, né? De 77 a 92, acontece, então, essa guerra civil, né? E é interessante porque a gente tem o Renamo contra o Frelimo, tá? E um é ligado, o Frelimo tem apoio de Cuba e da União Soviética, portanto, ao Partido Comunista, né, a ideia do comunismo, e os rebeldes, que são os anticomunistas, que são da resistência nacional. E é nessa época, de 77 a 92, que 1 milhão de pessoas morrem. De 92 a 94, a gente tem um acordo de paz. Supostamente, isso acaba, essa grande guerra. E, finalmente, em 94, a gente tem a primeira eleição democrática de Moçambique. Só que, spoiler de como estamos, né? Essa matéria é recente. Em 2024, Daniel Chapo foi declarado vencedor com 70,67% dos votos. E, de forma inédita, o segundo lugar foi ocupado por Venâncio Mondlane, que concorreu pelo partido Podemos, que era uma dissidência, ou seja, um fruto do próprio Frelimo. As eleições foram contestadas, porque disse que o Conselho ajustou, que nem aconteceu na Venezuela, né? E aí, eles foram ver, e os votos, talvez, tinham sido de 24% só, reduzindo ao Frelimo para 65%. Só que aí, claro, a galera começou a ficar puta. Falou, como assim? E uma galera foi pra rua no dia 21 de outubro agora de 2024. Apesar disso, Daniel Chapo falou, não me interessa, vou continuar no poder, eu ganhei. E aí, como desafio, o Mondlane falou assim, não, o presidente sou eu. Olha que loucura. Isso agora, né? E aí ele toma posse, também acompanhado por um monte de gente na rua. E aí, o próprio Estado mandou, né, junto com o Frelimo, junto com o menino, como que é o nome dele? O que supostamente ganhou com 70%, Daniel Chapo, mandou a galera matar, então um monte de gente está sendo morta, e isso está acontecendo até hoje, tá? 315 mortes até janeiro, 4.236 detenções ilegais e mais de 3 mil feridos, além de pessoas desaparecidas e tal, certo? Sendo muito rápida aqui agora para a gente falar sobre essa questão da obra, a gente tem no Balada de Amor ao Vento a história da Sarnau, tá? A gente começa com a Sarnau, já mais velha, ela tá morando em Mafalala, que é um bairro perto de Maputo. Só que é bom lembrar, né, que esse era o nome antigo antes da Revolução dos Cravos, tá? Esse é o primeiro livro da Paulina Chiziane, publicado nos anos 90, mas se passa bem antes, tá? Antes dos anos 70, esse livro se passa. Então a gente começa com a Sarnau, já envelhecida, lembrando da infância dela, e ela tá ali na beira do rio, a gente sabe que ela tem filhos, e que ela conta a história, ela começa a falar sobre o amor. Será que valeu a pena esse amor? Será que esse amor existe, né? E ela descreve a sua própria história como algo que é um feitiço, mistério e loucura. Ela conta, voltando à infância, que ela se apaixonou por um cara que era um seminarista, se envolveu com esse cara, ficou grávida. A galera do seminário descobriu, expulsou ele, né? E aí ele abandona ela grávida, ela tenta se matar e perde o bebê. Aí tem um salto temporal gigante na narrativa, e aí a Sarnau é escolhida para ser a primeira esposa, lembra Moçambique, poligâmico, para ser a primeira esposa de um príncipe, que é um Nilá.
E o Nilá, ela fica encantada pelo Nilá, mas o Nilá bate nela, é muito violento e etc. Né? E ela também sofre muito com o ciúme das outras mulheres dele, porque ele começa a ter outras mulheres e tal. Depois, o Muando retorna, que é o cara que ela se envolveu lá e supostamente perdeu o bebê, porque tentou se matar, o seminarista. E aí ela, claro, se envolve com ele e engravida dele. E aí ela tem um filho de uma pele mais clara. E a segunda esposa do príncipe saca isso e conta para todo mundo. E entrega ela. Então a gente tem uma relação aqui bem novelesca dessa inimizade entre duas mulheres, tá? Que são esposas do mesmo homem. Isso é relevante para vocês. E aí eles acabam fugindo para uma ilha. Quando chega na ilha, o que acontece? O que o homem faz? Foge de novo. Aí, no que ele foge, a gente vai descobrir depois que ele passou por um trabalho forçado em Angola, que ele acabou chegando em Angola, e que por isso ele desapareceu, ele ficou 15 anos longe. Depois ele volta, e apesar dela mesma entender que ele é um oportunista, que ele é terrível e etc., ela tá muito pobre, tá passando por uma situação deplorável, ela tem filhos, os próprios filhos dela, quando recebem Muando, ficam assim, você vai ser o nosso salvador. Então ela aceita ele de volta. E acabou para sempre? Ela aceita ele de volta e... Um segundo. Ela aceita ele de volta e a gente não sabe se vai ter um final feliz ou não. Tá? Porque fica nesse ponto, neste lugar. E aí a gente tem, primeiro, a mescla de um gênero do romance, que tem uma origem europeia, tá? Do formato romance, na língua portuguesa, que é a língua do colonizador, mas ela trata de mitos, de lendas, da própria língua de Moçambique, ritual, superstição, tem uma mistura de oralidade com a língua portuguesa, tá? Com fábulas, com lendas, todas as histórias começam quase como um Era Uma Vez, tá? A gente tem um romance como um registro impresso na língua do colonizador de algo que a mulher passa por ser mulher, tá? São 20 capítulos, predominantemente pela Sarnau em primeira pessoa, narrados pela Sarnau em primeira pessoa. Tem, às vezes, alternância em terceira pessoa, sobretudo quando a gente vai saber o que aconteceu com o cara, tá? A protagonista, ela é vista como uma simbologia de todas as mulheres. Ela é uma voz que representa o coletivo, tá? E a linguagem, embora em prosa, como eu disse para vocês, é poético, é uma prosa poética, porque tem uma musicalidade, como literatura oral costuma ter, tá? Tem a marca oral, tem provérbios, tem ditados populares, tem referência aos contadores de história, né? A natureza aparece muito, sobretudo na figura da Sarnau, sobre esse lugar do corpo feminino. Por isso também que eu comecei aqui a nossa aula, eu falando do lugar da mulher na sociedade, tá? Como a mulher é representada. E essa comparação, entendam aqui, não é um lugar, nossa, que machista, porque ela é que nem Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Não é isso. É um lugar dessa mulher como sagrada. A mulher como alguém que só foi tirada do poder porque ela é uma ameaça. Porque ela é tão incrível que ela é comparada à natureza, tá? E não da costela do Adão, né? Então a gente tem essa trajetória. Essa ideia da mulher ao longo do tempo, né? Porque a Xiziane quer mostrar didaticamente como que elas foram perdendo o direito e como elas foram oprimidas, como sofreram preconceitos, como também a miséria assola ainda mais as mulheres, né? Sobretudo um recorte racial, as mulheres pretas. E uma coisa super interessante que acontece aqui, né? A gente tem em determinado momento, aquela outra esposa que denuncia a Sarnau, ela de repente volta para a narrativa com um perdão. Porque a própria Sarnau entende também que a inimiga dela não é a outra mulher. A inimiga dela é o sistema. O inimigo dela é o sistema. Entende? Por mais que ela aceite o cara de volta.
E também nos dá a entender, até por não ter exatamente um final feliz, que ela ter aceitado o cara de volta não foi porque ela queria aceitar o cara de volta, mas é porque é o que ela teve. É no Memória de Marta, que a Marta tem que se casar, mesmo sendo professora, mesmo conseguindo se sustentar. Então, para a mulher, esse vai ser o único futuro sempre se a gente continuar tratando a mulher como a gente trata. É uma denúncia. Então, a gente tem a condição feminina como foco central da narrativa, a questão de amor e relacionamento, a questão da poligamia, a questão do choque cultural, que é uma tradição versus a modernidade, porque a poligamia ainda é aceita em Moçambique, e o homem tratar a mulher de qualquer maneira ainda é aceito em Moçambique. A exploração versus a marginalização. A resiliência e a resistência feminina, mas também num lugar de, será que a gente precisa ser forte o tempo todo? A identidade e memória, porque se a gente não lembra da nossa própria história, a gente vai ser massacrado. Então a gente precisa contar da nossa própria história, tá? E os temas que podem cair no vestibular, para finalizar. Tradição oral versus uma tradição acadêmica, tá? A universidade, aí vocês podem falar, a poesia, a literatura que nasce da favela é inferior à literatura da academia? O que é clássico? O que não é clássico? Tá? Poligamia versus monogamia, também, que é um tema super relevante no contexto atual, que a gente tem falado muito. Elementos da natureza, como narrativa, que engloba ali as percepções de todos os personagens. A visão não antropocêntrica, que coloca o ser humano em pé de igualdade com a natureza. A ideia de que o aprendizado se dá no espaço de afetos. Então, isso aparece também no livro da Djamila, por exemplo. Né? Não tem como você ser educado, não tem como você aprender algo se você é violentado, em nenhum contexto. A condição da mulher moçambicana, e digo mais, a condição da mulher em sociedade. As tensões e as contradições no sistema patriarcal, onde, por exemplo, a poligamia ainda é aceita e que tudo bem para o homem, mas para a mulher não, né? As consequências sociais, aí olha aqui, ó, culturais e políticas da longa presença portuguesa e do processo de independência de Moçambique. Hibridismo cultural, uma coisa que o Enem ama. Como não dá mais para ser uma coisa só, tá tudo misturado. E a questão das figuras de linguagem e da prosa poética, tá? Que é muito usado. No Cristo Cigano também tem muita figura de linguagem e tal. Eu tinha trazido aqui alguns, eufemismo, por exemplo, e aqui uma canção da Paulina, que, enfim, é também cantora. Vale muito a pena. Gente, é isso. Perdão, eu falo muito e eu gosto muito desses livros, eu gosto muito de falar sobre eles. Qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, fala comigo que eu ajudo vocês. 12 minutos, passei, mas tudo bem. E é isso, tá? Meu Instagram é Tatiane, com Y no final, Leite. Mas qualquer coisa também, entre em contato com a companhia, que aí eles passam certinho, com a Penguin. E muito obrigada e boa sorte para vocês.